Eu estava assistindo agora há pouco em inglês um dos chefes do exército de Israel sabendo que, olha, falando que ele sabia que o bombardeio que foi feito hoje mataria centenas de mulheres e crianças inocentes. Ele falou, não, essa é a tragédia da guerra. E aí Israel falou, não, fomos nós que bombardeamos um campo de refugiados e nós matamos um dos que são considerados aí da alta cúpula do Hamas. Então eles mataram aí mais de 700 inocentes para assassinar segundo eles, é um governo bolsominion, lembre-se, líder do Hamas. Lembrando que os líderes do Hamas estão todos no Catar, todos eles no Catar, em suas mansões, livres, leves e soltos. Se Israel quisesse acabar com o Hamas, Israel entrava no Tribunal Internacional e pedia a prisão deles, ou bombardeava o Catar. E aí já sabe o lugar certo que tem que bombardear, viu? Ou pedia para as autoridades do Catar prendê-lo, pedia sanções ao Catar, enfim, não. Estão ali fazendo uma matança, isso sim é a perfeita definição de genocídio. Quando ele fala genocídio, o que é? Tá aí, você pegar ali, são todas pessoas da mesma religião, da mesma etnia, da mesma nacionalidade, vamos limpar essas pessoas do mapa e tomar o território ali. É o que estão fazendo e as consequências serão cada vez maiores. Olha, o Irã em 2014 depôs o governo que estava num outro país ali do Oriente Médio que faz fronteira, que é o Iêmen. E ali colocaram um governo que lá no Oriente Médio todo mundo diz que é fantoche do governo do Irã, que é o governo do Iêmen. Lá tem um grupo que a Arábia Saudita considera terrorista, os outros países não, que é um grupo chamado Houthis. Esse grupo foi financiado, ou seja, foi criado com dinheiro do governo do Irã, que também deu dinheiro para que esse grupo se instalasse lá e para que tivesse aí um dos maiores exércitos do Oriente Médio. Eles estão brigando aí com bombardeio, uma guerra que já matou mais de 500 mil de pessoas contra o exército da Arábia Saudita, mas faz anos. Pois bem, este grupo aí, financiado pelo Irã, também declarou guerra a Israel. Então a imprensa fala, olha, o Iêmen declarou guerra a Israel. É o Irã. Por quê? O Irã não vai usar o próprio país, vai usar o Iêmen, porque aí se tiver um contra-ataque, acredita que talvez não seja no Irã. Eu vou te falar, os Estados Unidos já estão falando que o Irã vai entrar na guerra faz um tempão. Os Estados Unidos culpam o Irã pelo ataque do Hamas. Os Estados Unidos, eu falo ataque assim porque foi avisado ao governo de Israel. Teve uma coisa que até hoje é falada muito pela imprensa israelense, eles usam isso aí para bater forte no Netanyahu. A população de Israel mesmo quer que acabe o massacre porque já começou a entender que teve alguma coisa muito errada ali nesse ataque, porque a polícia de Israel e o exército, chamam as forças de defesa de Israel, elas demoraram 6 horas para chegar. Ou seja, o pessoal ali, os terroristas do Hamas, tiveram 6 horas para sequestrarem pessoas para fazer o que quisessem, sem que ninguém chegasse para ajudar. E você fala, pera, é muito estranho. É muito, muito estranho. Como é que avisam que vai ter um ataque, as pessoas começam a ligar para a defesa chegar e não chega ninguém para ajudar? Muito, muito estranho. Isso está sendo amplamente falado em Israel. Pois bem, o fascista de lá, neonazista lá, Netanyahu, agora pode falar mais neonazista, porque a prática que ele faz é exatamente igual ao nazista. Para ser nazista ou não, falta ali a diferença, cometeu um genocídio com campos de concentração e tudo mais. Pronto, cometeu. Igualzinho. A diferença só muda a religião aí de quem foram os assassinados. Só isso que mudou. E olha que na Segunda Guerra Mundial o Hitler foi bem mais abrangente. Matava todo mundo, não era só judeu não, matava todo mundo. A família da minha esposa, por exemplo, quase todo mundo morreu, ninguém era judeu. Quase todo mundo. A maioria dos que morreram em Auschwitz, por exemplo, não eram. Mas, enfim, ali não, é contra os árabes, contra os palestinos. E aí o que acontece? Quem vai começar a sofrer muito em breve vai ser a população de Israel. Por quê? Porque além de outros países começarem a ver, e o Iêmen já lançou mísseis contra Israel, que foram detectados aí pelos sistemas e foram destruídos, mas esses são os primeiros, não sabemos de outros. Então, além deles correrem risco aí de morte, também estão correndo o risco de empobrecer consideravelmente. Porque, olha, você pode falar, nossa, Thiago, é um país pequeno e tal. A Colômbia já cortou laços com Israel e tudo mais. A Bolívia acaba aí, faz menos de meia hora, a Bolívia anunciou que vai cortar todas as relações com Israel e fazer o que qualquer país decente deveria fazer. Declarar Israel um estado terrorista. O que Israel está fazendo é terrorismo há muito tempo. E qualquer país que declare Israel terrorista agora está fazendo com algumas décadas de atraso. Mas antes tarde do que nunca. A Bolívia também
Cortou, vai mandar Israel tirar a embaixada de lá. Vários países já começaram aí pelo mundo a convidar os embaixadores de Israel a se retirarem, caso queiram, mas ainda não cortaram laços 100%, não anunciaram oficialmente. A Espanha, na Europa, está sendo o país mais agressivo aí. Levou a União Europeia a uma resolução que pede inúmeras sanções a Israel e pede que todos os países europeus cortem completamente contato com Israel. Veja, diferente aí do que aconteceu no caso da russofobia, nesse caso, tudo isso está atrelado à guerra e ao atual governo de Israel. Assim que o Netanyahu for derrubado, e há uma pressão enorme da imprensa ocidental para que ele caia o quanto antes, assim que ele for derrubado, todo mundo volta, não, são todos bonzinhos. Mas e o genocídio que aconteceu nos últimos 70 anos? Não, esquece, gente, esquece. Então vamos devolver e ajudar a reconstruir, financiar a reconstrução aí da Palestina? Não, tira os palestinos de lá, ó. Essa parte aí a gente concorda com Israel, que é isso aí que está acontecendo, viu? Esses países querem mesmo tirar a Palestina dali, porque eu expliquei aqui a ideia, expliquei em alguns vídeos, mostrei aqui o primeiro-ministro de Israel na ONU, 2 semanas antes de começar a guerra, ele com um novo mapa do Oriente Médio. Por aquele novo mapa passa uma rota que vai da Índia até a Europa. E aquela rota passa exatamente pela faixa de Gaza e por Israel. Então Israel quer tirar os palestinos dali. Eles querem controlar totalmente a região sem ter nenhum ponto ali de tensão para os interesses deles. É por isso que começou a guerra, por isso que muita gente, em Israel mesmo, os que estão aí incomodados com as sanções e que querem derrubar o governo lá, está denunciando que, olha, teve uma coisa bem estranha nesses ataques, não é o normal do Hamas fazer esse tipo de ataque, não é o normal, não é o modus operandi deles, e não é o modus operandi das forças de defesa de Israel serem acionadas e demorarem de 6 a 8 horas para agir, sendo que foram avisadas 7 dias antes. Não é também normal das forças de defesa de Israel que um míssil praticamente caseiro, os mísseis lá, as bombas do Hamas, são praticamente caseiras, consigam furar o Iron Dome, que é o sistema de defesa mais poderoso, um dos mais poderosos do mundo, que é o de Israel, que é o Iron Dome, é o domo de ferro. Quer dizer que o domo, para quem não sabe, é o seguinte, imagina que isso aqui é Israel e tem uma proteção de ferro aqui, ou seja, nada passa. Não tem a proteção, mas tem em volta de Israel inúmeros sistemas de defesa antiaérea para que nada passe. Por exemplo, o Iêmen, hoje, soltou mísseis contra Israel. Vou te mostrar aqui um pedacinho aqui de como é grande o exército do Iêmen. Agora a gente está falando de um exército grande, tá? Os mísseis que foram soltados pelo Iêmen contra Israel, um deles é um míssil de longo alcance, de muito longo alcance. É um míssil que já está falando aí de míssil de verdade, que se pegar, destrói, mata gente, mata muita gente. Outros foram mísseis menos desenvolvidos, mas também a gente está falando de mísseis de verdade, não das bombinhas que o Hamas soltava. O Hamas soltou lá, sei lá quantas bombas sobre Israel, das que explodiram não mataram quase ninguém. Todos os israelenses aí que foram mortos nos ataques foram por terra. O Hamas entrando e as forças de defesa de Israel não indo ajudar. Por míssil mesmo eles não conseguem. Outro dia um míssil do Hamas atingiu um prédio em Israel e 3 pessoas foram feridas, as 3 já estão em casa. Quer dizer, porque é um míssil na sua casa, no seu prédio, além de não morrer ninguém, no mesmo dia você já está em casa depois. Quer dizer, nem fere direito as pessoas. Comparado com, obviamente, deve ter uns mísseis que se pegar, mata, mas comparado com os mísseis de Israel não são nada. Então tá aqui o chefe do Iêmen, colocado lá pelo Irã, declarando lá em bom árabe, guerra a Israel. Aqui, se você começar a ver o exército do Iêmen, você já vê que aqui a briga já é maior. E aí eu não tenho dúvidas de que se algum desses mísseis, que aí é míssil de verdade, engraçado, as bombinhas do Hamas passam pelo sistema de defesa de Israel. Os mísseis de verdade nenhum passa, né? O que mata realmente gente não passa. Não é engraçado, o sistema de defesa está funcionando. De fato, chega até a causa, e já a imprensa israelense vai começar a falar disso, que algumas coisas eu falo aqui, e a imprensa fala lá também, praticamente ao mesmo tempo, vai todo mundo se dando conta quando acontece, né? Só o tempo de alguém redigir lá na imprensa israelense e colocar a mesma versão e depois investigarem e provarem. Então, é isso, viu? Tô esperando para ver o dia que na Globo alguém vai falar a verdade e chamar Joe Biden, assim como Obama, Trump e outros tantos aí, Bush, Clinton, de genocida, assim como é o Netanyahu, assim como chamavam o Putin, por menos de 1% do que os presidentes americanos fizeram, viu? Falou!